O Espírito Santo abre caminhos onde parece não haver saída. Não ignore essa sensação. Ela vem de Deus. Introdução. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, uma certeza silenciosa surgindo no meio da incerteza? Algo que não veio de fora, não foi provocado por palavras de alguém, nem por uma situação concreta, mas nasceu dentro de você, como uma convicção calma dizendo que, apesar de tudo, vai dar certo. E se essa sensação não fosse apenas otimismo, nem desejo humano, nem autoengano, e se ela fosse um sinal espiritual que muitos ignoram, mas que vem diretamente de Deus? E se eu te dissesse que essa sensação que insiste em permanecer, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, não é fruto da sua imaginação? E se você descobrisse que Deus costuma falar exatamente assim quando o coração está cansado, quando o futuro parece incerto e quando as respostas ainda não chegaram? Existe uma forma divina de comunicação que não depende de palavras audíveis, mas de uma certeza interior que sustenta, acalma e orienta. Vivemos em um tempo em que tudo parece instável. Relacionamentos frágeis, negócios incertos, sonhos adiados, promessas quebradas. Muitas pessoas aprenderam a desconfiar até da esperança. Mas existe uma sabedoria esquecida que atravessa toda a Escritura. Deus não abandona aquilo que Ele mesmo começou. Quando Ele planta uma promessa no coração de alguém, mesmo que tudo ao redor pareça contradizer, essa promessa continua viva, silenciosa e fiel. Talvez você esteja diante de um novo começo. Um projeto que ainda não saiu do papel. Um relacionamento que desperta medo e expectativa ao mesmo tempo. Ou simplesmente o desejo profundo de um futuro melhor, mais estável, mais digno. E, junto com esse desejo, vem uma sensação estranha de paz, misturada com temor, dizendo que você não está caminhando sozinho. Essa sensação não nasce do acaso. Ela carrega um peso espiritual. Ao longo deste vídeo, você vai entender como Deus confirma caminhos, como Ele fortalece o coração antes mesmo de mudar as circunstâncias e por que, muitas vezes, a certeza interior vem antes da resposta visível. Vamos revelar como essa sensação pode ser um sinal de que Deus está conduzindo sua história, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Algumas verdades aqui podem tocar áreas profundas da sua vida e trazer clareza onde hoje existe confusão. Antes de começarmos este estudo, eu te convido a um gesto simples, mas cheio de significado. Escreva agora nos comentários a frase "Eu confio em Ti, Senhor". Ao fazer isso, você não apenas interage com este vídeo. Você declara que confia, que está aberto e que reconhece a presença de Deus agindo na sua vida, mesmo sem compreender tudo. Também te peço que curta este vídeo. Quando você faz isso, ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que estão no mesmo ponto da caminhada que você. Pessoas que precisam ouvir que Deus ainda está no controle, que o futuro não está perdido e que a esperança cristã não decepciona. Ao se inscrever no canal, você se une a uma comunidade que usa este conteúdo como apoio espiritual diário. Permaneça até o final, porque o penúltimo ensinamento de hoje pode ser exatamente o que faltava para destravar uma nova fase da sua vida. Nada aqui é por acaso. Se você chegou até este vídeo, existe um motivo. Agora, aquiete o coração, deixe de lado as distrações e permita que Deus fale com você. Vamos começar o estudo. A certeza interior que antecede a resposta visível. Quando Deus decide conduzir alguém a um novo passo, Ele quase nunca começa mudando as circunstâncias externas. Antes de tocar a realidade, Ele toca o interior. Por isso, muitas vezes, a primeira confirmação divina não vem como solução imediata, mas como uma certeza silenciosa que nasce no coração. É aquela convicção que permanece mesmo quando tudo ainda parece incerto. Essa certeza não é barulho emocional, nem entusiasmo passageiro. Ela é calma, firme e persistente, como uma âncora lançada antes da tempestade. Ao longo da história bíblica, Deus sempre preparou o interior antes de transformar o exterior. Ele fala ao coração antes de abrir caminhos. Ele fortalece por dentro antes de agir por fora. Essa ordem espiritual é fundamental para entender por que, em tantos momentos da vida, sentimos que algo dará certo mesmo sem enxergar como. Essa sensação não ignora os riscos nem nega as dificuldades. Ela simplesmente afirma que Deus está presente no processo. Quando essa certeza vem de Deus, ela não elimina o medo, mas o organiza. O medo deixa de paralisar e passa a conviver com a confiança. A pessoa segue com prudência, mas sem desespero. Ela planeja, trabalha e se esforça, mas com o coração descansado. Essa paz interior não nasce da garantia de sucesso humano, mas da confiança em um Deus que conduz cada passo,
mesmo quando o caminho ainda está incompleto. Muitos confundem essa certeza com presunção. Mas existe uma diferença profunda entre confiar em si mesmo e confiar em Deus. A presunção ignora limites. A confiança espiritual reconhece limites, mas não se rende a eles. Quem é conduzido pelo Espírito aprende a discernir quando uma sensação interior é fruto de ansiedade e quando ela carrega a marca da presença divina. A sensação que vem de Deus não pressiona, não apressa, não gera confusão. Ela convida à perseverança e sustenta no tempo da espera. Essa certeza interior costuma se manifestar especialmente quando estamos diante de decisões importantes. Um novo negócio, um relacionamento que começa, uma mudança de rumo, um recomeço que assusta. Tudo parece arriscado demais para confiar apenas na lógica. E, ainda assim, algo dentro diz que é o caminho. Essa voz não promete ausência de dificuldades, mas garante companhia. Ela não diz que será fácil, mas assegura que valerá a pena. É importante lembrar que Deus não confirma caminhos apenas com sinais externos. Muitas vezes, o sinal mais claro é a paz que permanece após a oração. Quando, mesmo depois de apresentar medos e dúvidas, o coração se aquieta, isso é um indicativo profundo da ação divina. Essa paz não significa que todas as respostas chegaram, mas que o coração está sendo guardado enquanto elas não chegam. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Tudo ainda parece indefinido, mas existe uma confiança estranha que não vai embora. Você tenta ignorá-la, mas ela permanece. Isso não é ingenuidade espiritual. Pode ser Deus preparando você para algo novo, fortalecendo seu interior para sustentar aquilo que está por vir. Ele sabe que algumas bênçãos exigem maturidade antes de se manifestarem. No bloco anterior, falamos sobre não ignorar a sensação que vem de Deus. Agora, damos um passo mais profundo, entender que essa sensação muitas vezes é a primeira resposta. Antes de mudar a realidade, Deus muda o coração. E quando Ele planta essa certeza interior, mesmo no meio da incerteza, é porque está trabalhando silenciosamente para que, no tempo certo, aquilo que hoje é promessa se torne realidade. Confiar em Deus quando o caminho ainda não está claro. Depois que a certeza interior se estabelece, surge o maior desafio da fé: caminhar mesmo sem enxergar tudo. Quando Deus planta essa sensação de que tudo dará certo, Ele não entrega, junto com ela, um mapa completo do percurso. Ele convida a confiança diária. E essa confiança não é passiva, nem ingênua. Ela é uma escolha consciente de continuar andando mesmo quando a visibilidade é limitada. Na caminhada cristã, a clareza total raramente antecede o passo. Deus costuma revelar o suficiente para que a fé seja exercitada, não para que o controle seja mantido. Por isso, tantas vezes o coração sente segurança enquanto a mente ainda busca explicações. Essa tensão é desconfortável, mas profundamente formadora. Ela ensina a depender mais de Deus do que das próprias certezas humanas. Confiar quando o caminho ainda não está claro não significa agir sem discernimento. Significa avançar com responsabilidade, mas sem paralisia. O Espírito de Deus não conduz pela ansiedade, mas pela fidelidade. Ele ensina a fazer o que está ao alcance hoje, sem exigir que o amanhã esteja resolvido. Quem aprende isso vive com menos angústia e mais presença no agora. Muitos perdem oportunidades porque esperam uma segurança absoluta que nunca virá. Outros se precipitam porque confundem impulso com fé. A confiança que vem de Deus se manifesta como equilíbrio. Ela não apressa nem trava. Ela sustenta. Quando essa confiança está presente, a pessoa consegue respeitar processos, aceitar etapas e compreender que algumas respostas só se revelam ao longo do caminho. Essa forma de confiar transforma também a relação com o futuro. O futuro deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um espaço de esperança. Mesmo quando existem riscos reais, o coração permanece firme. Isso não elimina a necessidade de esforço, planejamento e responsabilidade. Pelo contrário, fortalece tudo isso. Quem confia em Deus trabalha com mais constância, ama com mais maturidade e espera com mais paciência. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente que Deus está conduzindo, mas ainda não vê resultados. Isso não significa que você está errado ou atrasado. Significa que você está sendo formado. Antes de entregar conquistas, Deus forma caráter. Antes de abrir portas, Ele fortalece estruturas internas. Ignorar esse processo é perder a profundidade daquilo que virá depois. No bloco anterior, falamos da certeza interior que antecede a resposta visível. Agora, entendemos que essa certeza precisa ser sustentada pela confiança diária.
Deus não pede que você veja tudo, apenas que permaneça fiel ao passo que já foi revelado. E quando essa fidelidade se mantém, mesmo na ausência de clareza total, o caminho começa a se abrir no tempo certo. A esperança que permanece mesmo diante da incerteza. Existe uma esperança que não depende de garantias externas. Ela permanece mesmo quando os cenários são instáveis e as respostas ainda não chegaram. Essa esperança não nasce do otimismo humano, mas da confiança em um Deus que conduz a história com fidelidade. Quando a sensação que vem de Deus se instala no coração, ela sustenta essa esperança de forma silenciosa e constante, impedindo que o desânimo tome o controle. Essa esperança não ignora a realidade, nem nega os desafios. Ela reconhece os riscos, mas se recusa a acreditar que o fim da história será o fracasso. É uma esperança madura, que aprende a conviver com a espera sem se perder na ansiedade. Quem vive essa experiência entende que Deus não trabalha apenas no resultado final, mas em cada etapa do processo. Cada passo, cada decisão, cada silêncio carrega um propósito. Nos momentos em que tudo parece indefinido, essa esperança age como um farol interior. Ela não revela todo o caminho, mas mostra a direção. Mesmo quando a lógica humana aponta para a desistência, o coração encontra força para continuar. Essa força não vem de promessas vazias, mas da convicção de que Deus não abandona aqueles que confiam em Ele. Onde Ele está presente, o futuro nunca está fechado. Essa esperança também protege o coração da comparação. Em vez de olhar para a vida dos outros e se sentir atrasado, a pessoa aprende a respeitar o próprio tempo. Ela entende que cada história tem um ritmo, e que Deus age de forma única em cada vida. Essa compreensão traz paz e evita frustrações desnecessárias. A caminhada se torna mais leve quando se confia que Deus sabe o momento certo de agir. Em resumo, falamos sobre uma esperança que nasce da confiança em Deus, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. Aprendemos que essa esperança não é fuga da realidade, mas uma força espiritual que sustenta, orienta e fortalece. Ela nos lembra que, quando a sensação vem de Deus, não estamos sendo enganados, estamos sendo preparados. E essa preparação é parte essencial de tudo aquilo que, no tempo certo, dará certo. Quando a paz de Deus sustenta as decisões, existe uma paz que não nasce da certeza humana, mas da confiança espiritual. Ela não depende de garantias, não exige provas imediatas e não se apoia em circunstâncias favoráveis. Essa paz surge quando a decisão está sendo conduzida por Deus, mesmo que a razão ainda não consiga explicar tudo. É uma tranquilidade interior que permanece firme enquanto o mundo ao redor continua instável. Essa paz não anula os desafios do caminho, mas impede que eles dominem o coração. A pessoa sente medo, sente insegurança, mas não perde o eixo. Há uma convicção silenciosa de que, mesmo sem entender todos os detalhes, o passo dado não está fora do plano divino. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas crença e se torna experiência vivida. A Sagrada Escritura mostra que essa paz acompanhou grandes decisões. Maria, ao receber o anúncio que mudaria completamente sua vida, não recebeu explicações detalhadas sobre o futuro. Ainda assim, algo maior do que o medo a sustentou. Ela não tinha garantias humanas, mas confiou porque reconheceu a presença de Deus naquele chamado. A paz que a envolveu não veio da lógica, mas da entrega. Outro exemplo claro está em Abraão, que foi chamado a sair de sua terra sem saber exatamente para onde iria. Não havia mapas, promessas visíveis ou segurança material. O que o moveu foi a confiança em uma voz que lhe trouxe paz suficiente para obedecer. Essa mesma paz sustentou sua caminhada, mesmo quando os resultados demoraram a aparecer. Quando essa paz vem de Deus, ela se torna um critério espiritual. Decisões alinhadas com a vontade divina podem ser difíceis, mas não são opressivas. Elas exigem coragem, mas não geram tormento constante. Ao contrário, mesmo em meio às lutas, o coração permanece ancorado. É assim que Deus guia seus filhos, não pela ansiedade, mas por uma paz que protege a mente e fortalece o espírito. Essa paz, quando respeitada, evita escolhas precipitadas e livra de caminhos que parecem promissores, mas não foram abençoados. Ela ensina a esperar quando é preciso esperar e a agir quando chega o tempo certo. Quem aprende a reconhecê-la passa a caminhar com mais segurança interior, mesmo quando o futuro ainda não está totalmente visível. O Espírito Santo abre caminhos onde parece não haver saída. Há momentos em que tudo parece travado. As portas não se abrem, as respostas não chegam e o futuro parece envolto em silêncio.
É exatamente nesses períodos que muitos começam a duvidar se aquela sensação interior vinha mesmo de Deus. No entanto, a ação do Espírito Santo raramente se manifesta no ritmo da ansiedade humana. Ele trabalha no invisível, preparando caminhos que ainda não podem ser vistos, mas que já estão sendo formados. Quando o Espírito Santo conduz, ele não remove imediatamente os obstáculos, mas concede discernimento para atravessá-los. A pessoa sente que algo ainda vai se alinhar, mesmo sem sinais concretos. É como caminhar na neblina confiando que o chão continua firme sob os pés. Essa confiança não nasce da ingenuidade, mas de uma experiência interior de direção e cuidado. A Bíblia apresenta essa verdade de forma marcante na travessia do povo de Deus pelo deserto. Não havia atalhos, não havia recursos naturais suficientes, não havia segurança humana. Ainda assim, o Espírito de Deus guiava cada passo, mesmo quando o caminho parecia ilógico. O povo não avançava porque via a terra prometida, mas porque confiava na presença que os acompanhava diariamente. Essa mesma ação divina se revela quando o mar se torna obstáculo, e não há outra alternativa senão seguir em frente. A abertura do caminho não aconteceu antes da decisão de avançar. Ela aconteceu no momento da obediência. Isso ensina que o Espírito Santo muitas vezes age depois que o coração decide confiar, não antes. A certeza interior precede a manifestação exterior. Na vida cotidiana, isso se traduz em projetos que parecem atrasados, relacionamentos que exigem paciência ou sonhos que parecem suspensos no tempo. O Espírito Santo não abandona essas situações. Ele trabalha nos detalhes, ajusta pessoas, reposiciona circunstâncias e protege o coração contra o desânimo. Mesmo quando tudo parece parado, algo está sendo alinhado. Há também momentos em que o Espírito fecha caminhos que pareciam promissores. Isso não é rejeição, é proteção. O fechamento de uma porta evita dores futuras que ainda não podem ser percebidas. Quem aprende a confiar nessa condução entende que nem toda demora é perda e nem todo não é fracasso. Muitas vezes, é livramento silencioso. Quando o Espírito Santo abre um caminho, ele não apenas conduz ao destino, mas transforma quem caminha. A fé amadurece, a confiança se aprofunda e a dependência de Deus se torna mais real. O resultado final não é apenas a conquista externa, mas uma paz interior mais sólida, capaz de sustentar novos desafios. Ignorar essa ação é tentar forçar portas que não foram preparadas. Reconhecê-la é descansar mesmo quando o cenário ainda não mudou. Quem aprende a esperar no Espírito Santo descobre que os caminhos de Deus não são apenas possíveis, são melhores do que aqueles que a mente humana conseguiria planejar. A confiança que antecede o milagre. Existe um ponto decisivo na caminhada espiritual em que a pessoa ainda não viu o milagre, mas já escolheu confiar. Esse é um dos momentos mais profundos da fé, porque nada externo confirma que tudo dará certo, e ainda assim o coração permanece firme. Não se trata de otimismo vazio, mas de uma confiança construída na certeza de que Deus não conduz ninguém ao engano. Essa confiança não elimina o esforço humano, nem dispensa a responsabilidade. Pelo contrário, ela fortalece a perseverança. A pessoa continua trabalhando, tentando, ajustando, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. O Espírito Santo sustenta essa constância, impedindo que o desânimo se torne abandono. É uma fé que age antes de ver. A Sagrada Escritura revela essa verdade na história de quem obedeceu sem garantias visíveis. Houve quem tocasse apenas a orla do manto, acreditando que aquilo bastaria. Houve quem se levantasse no meio da noite para seguir uma ordem que parecia simples demais para gerar mudança. Em todos esses casos, o milagre não foi o ponto de partida, mas a consequência da confiança. Essa mesma lógica espiritual se aplica aos novos começos da vida. Um projeto que ainda não se sustenta financeiramente, um relacionamento que exige maturidade e paciência, ou um futuro que parece distante demais para ser alcançado. A confiança antecede a confirmação. Quem espera ver tudo resolvido para então confiar, muitas vezes perde o momento em que Deus está agindo silenciosamente. O Espírito Santo age profundamente nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento. Ele fortalece a mente contra pensamentos de desistência e protege o coração contra comparações destrutivas. Enquanto o mundo exige resultados rápidos, Deus trabalha na formação interior. É nesse tempo que a fé se torna mais sólida e menos dependente das circunstâncias. Aprender a confiar antes do milagre é aceitar que Deus não trabalha sob pressão humana. Ele respeita processos porque sabe que eles produzem raízes. Uma bênção recebida sem preparo pode se perder facilmente.
Já aquela que nasce da confiança amadurecida permanece e frutifica. Por isso, o Espírito Santo ensina a esperar sem paralisar e a agir sem ansiedade. Quando essa confiança é cultivada, o milagre deixa de ser apenas um evento isolado e se torna parte de uma história maior. A pessoa percebe que tudo deu certo não apenas porque algo mudou externamente, mas porque ela foi transformada por dentro. E essa transformação é uma das maiores obras que Deus realiza na vida de quem confia. Quando Deus confirma no silêncio, nem toda confirmação divina vem acompanhada de sinais extraordinários ou mudanças imediatas. Muitas vezes, Deus confirma sua vontade no silêncio, de forma tão discreta que só quem está atento consegue perceber. É nesse silêncio que o Espírito Santo fala ao coração com clareza, afastando a confusão e trazendo uma certeza que não depende da aprovação dos outros. Essa confirmação silenciosa se manifesta como uma firmeza interior que não se desfaz com opiniões contrárias. A pessoa ouve conselhos, enfrenta críticas, lida com dúvidas externas, mas algo dentro dela permanece inabalável. Não é teimosia, é discernimento. Quando Deus confirma, Ele não gera inquietação contínua, mas uma estabilidade que atravessa as incertezas. A Bíblia nos mostra que Deus frequentemente escolhe o silêncio para revelar sua presença. Houve um profeta que esperava Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas foi na brisa suave que reconheceu a voz divina. Isso ensina que a confirmação mais profunda não vem do barulho, mas da intimidade. Quem vive apressado pode não perceber, mas quem aprende a silenciar o coração reconhece. Também vemos essa confirmação na caminhada dos discípulos após a ressurreição. Eles caminhavam confusos, sem perceber claramente o que estava diante deles. Foi no partir do pão, em um gesto simples e silencioso, que seus olhos se abriram. Deus estava ali o tempo todo, mas a confirmação veio no momento certo, sem alarde, sem pressa. Na vida prática, isso acontece quando, mesmo sem respostas imediatas, a pessoa sente que não deve desistir. Não há sinais espetaculares, mas há perseverança. O Espírito Santo sustenta essa decisão com uma paz contínua, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Essa é uma das formas mais profundas de confirmação divina. Deus confirma no silêncio porque deseja formar um relacionamento mais íntimo. Ele não quer que seus filhos dependam apenas de sinais externos, mas que aprendam a reconhecer sua voz no interior. Quando essa sensibilidade é desenvolvida, a fé se torna mais madura e menos vulnerável às oscilações do mundo. Ignorar essa confirmação silenciosa é correr atrás de ruídos que confundem. Acolhê-la é aprender a confiar mesmo quando ninguém mais entende. E quem aprende a ouvir Deus no silêncio descobre que Ele nunca esteve ausente, apenas esperando que o coração estivesse pronto para escutar. A certeza interior que sustenta o futuro. Chega um momento na caminhada espiritual em que a fé deixa de buscar apenas sinais e passa a se apoiar em uma certeza interior profunda. Não é uma certeza arrogante, nem baseada em controle, mas uma convicção serena de que, independentemente do caminho, Deus continuará conduzindo cada detalhe. Essa certeza não elimina as perguntas, mas impede que elas se transformem em desespero. O Espírito Santo constrói essa segurança ao longo do tempo, especialmente depois de quedas, frustrações e esperas prolongadas. A pessoa já viveu o suficiente para saber que nem tudo acontece como planejado, mas também aprendeu que nada foge completamente das mãos de Deus. Essa experiência gera uma fé mais adulta, menos impulsiva e mais confiante. A Escritura revela essa maturidade espiritual na vida de quem aprendeu a esperar. Houve um tempo em que muitos acreditavam que tudo deveria acontecer imediatamente. No entanto, aqueles que permaneceram fiéis descobriram que o tempo de Deus não atrasa, Ele prepara. Promessas que pareciam esquecidas se cumpriram no momento exato, quando o coração já estava pronto para recebê-las. Essa certeza interior também aparece quando o futuro ainda não está claro, mas o medo já não domina. A pessoa faz planos, organiza a vida, sonha com novos começos, mas sem a ansiedade de quem precisa controlar tudo. Ela entende que sua parte é dar passos conscientes, enquanto confia que Deus ajustará o que estiver fora do alcance humano. No contexto de novos negócios, relacionamentos ou projetos de vida, essa certeza se torna um alicerce. Nem todo dia será fácil, nem todo resultado será imediato. Ainda assim, há uma convicção silenciosa de que o caminho escolhido não é em vão. O Espírito Santo sustenta essa visão, lembrando que Deus não planta sonhos para depois abandoná-los. Quando essa certeza se estabelece, o futuro deixa de ser um lugar de medo e passa a ser um espaço de esperança. Não porque tudo será perfeito,
mas porque Deus estará presente em cada etapa. É essa convicção que permite avançar sem paralisar e esperar sem desistir. Essa segurança interior não nasce de discursos, mas da intimidade com Deus. Quem aprende a reconhecer essa presença entende que, mesmo que os planos precisem ser ajustados, o propósito permanece. E isso é suficiente para seguir em frente com paz, confiança e fé renovada. Conclusão: se você chegou até aqui, saiba que isso não é algo comum. Poucas pessoas permanecem até o final de um conteúdo como este, e isso revela muito sobre você. Revela que o seu coração não está fechado, que a sua fé ainda respira, mesmo depois de tantas lutas. Revela que, apesar dos medos, das perdas e das incertezas, existe dentro de você uma esperança que se recusa a morrer. Essa perseverança não é fruto do acaso. Ela é sinal de que Deus ainda está trabalhando profundamente em sua vida. Ao longo desta jornada, você foi conduzido a reconhecer algo essencial. Aquela sensação interior que insiste em permanecer não é ilusão, não é fraqueza, não é emoção passageira. É um chamado silencioso de Deus dizendo que você não está sozinho, que o futuro não está perdido e que tudo, no tempo certo, encontrará seu lugar. Nem sempre da forma que você imaginou, mas sempre da forma que será melhor para a sua alma. Talvez você tenha iniciado este vídeo buscando uma resposta sobre um novo negócio, um relacionamento ou um recomeço que parecia distante demais. E agora, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, algo dentro de você está mais calmo. Há uma paz que não veio de garantias externas, mas da certeza interior de que Deus não abandona quem confia. Essa é uma das maiores graças que o Espírito Santo concede, a capacidade de seguir em frente sem ser dominado pelo medo. Por isso, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundamente espiritual. Escreva nos comentários a frase: "Eu confio no tempo de Deus". Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com o vídeo, mas assumindo publicamente um compromisso com sua fé. Esse gesto é uma forma de declarar que você escolhe confiar, mesmo sem ver tudo claramente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Muitas pessoas estão caminhando em silêncio, carregando dúvidas e angústias que ninguém vê. Ao compartilhar, você se torna instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Inscrever-se neste canal também faz parte desse compromisso. É aqui que muitos encontram direção, consolo e força para continuar. Ignorar isso é fechar uma porta que pode sustentar sua fé nos dias difíceis. Permanecer é um ato de sabedoria espiritual. Quando este vídeo terminar, não corra imediatamente para outra coisa. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Deixe a música de fundo conduzir seu coração à paz. Agradeça ao Senhor pelo dia de hoje, pela vida, pelas oportunidades e até pelas lutas que estão te moldando. Não pause o vídeo antes do fim. Permita que essa conexão espiritual seja concluída. Que a paz de Deus guarde sua mente, fortaleça suas decisões e confirme, no mais profundo do seu ser, que aquilo que Ele começou em você não será deixado pela metade. Tudo dará certo, porque Deus permanece.